para a área do comércio automóvel. Vamos também refletir noutro âmbito. Nosso convidado, Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Bom dia, obrigado também por estar aqui conosco. Estas novas taxas que aí vêm são para o ambiente ou são para arrecadar impostos? São para arrecadar verbas? Excelente pergunta. Eu acho que daquilo que nos foi possível conhecer, nós devemos, permita-me que divida isto em três grandes grupos. Primeiro, a constatação do abandono de um princípio até hoje vigente do poluidor-pagador. E a substituição do poluidor-pagador, uma tentativa de substituição do poluidor-pagador pelo cidadão comum num conceito geral do cidadão. É preciso analisar bem esta mudança de princípio, porque o poluidor-pagador, em princípio, ganha dinheiro com a poluição e que não estejamos a ver, que não esteja a haver aqui uma deslocação por efeito da transferência dessa responsabilidade para o cidadão, uma deslocação também da consequência dessas responsabilidades. Segundo, aqui, o que resta depois, há aqui ainda dois grupos que, na minha opinião, deverão ser analisados. Alguns com alguns fatores positivos no quadro da fiscalidade, que é o caso, por exemplo, do imposto sobre as viagens de avião, na medida em que vem deslocar o esforço fiscal, que até hoje muito incidente sobre uma determinada classe profissional, tradicionalmente quem vive do seu trabalho, por isso os trabalhadores por conta de outros, os profissionais liberais, etc. Aqui uma tentativa de deslocação deste esforço de carga fiscal para aquelas pessoas que usam normalmente os aviões, por isso pessoas que tradicionalmente terão uma maior capacidade de suportar esse imposto. Se o acrescendo do encargo nesta temática, se puder ser estas sinergias ganhas com este processo redistribuído para aqueles que menos ganham, numa tentativa de diminuir a carga fiscal, será uma tentativa, na minha opinião, positiva no âmbito da conceptualização da fiscalidade, dos efeitos que ele tem na vida das pessoas e, naturalmente, também na dinâmica, na dinamização da economia. E, naturalmente, também, e estou de acordo com o que dizia o Sr. Presidente da ACAP, aqui nestas medidas ainda um incentivo à mudança de atitudes, na medida em que se apoia, por exemplo, os carros a eletricidade, a energias alternativas às nossas tradicionais e, por isso, uma espécie de esforço no sentido de antever ou no sentido de procurar antecipar o futuro, porque o futuro realmente, já sabemos, não passa pelo gozo. E há uma última medida, e essa, na minha opinião, um último enquadramento das medidas, e essa, na minha opinião, é negativa. E é negativa porque é uma outra vez o conceito de que os problemas só podem ser resolvidos através de impostos e através de impostos, uma vez mais, daqueles que menos a eles podem resistir. Dito de outra maneira, o chamado imposto sobre o CO2 acaba por, na prática, vir trazer à nossa sociedade realmente um aumento de carga fiscal, que é um aumento de carga fiscal praticamente generalizado. Porque hoje ter um carro não é um objeto de luxo, temos que entender isto. O carro é uma ferramenta de trabalho que possibilita às pessoas a mobilidade dos seus locais habituais de vida, onde vivem, para o seu trabalho. E naturalmente que, se nós hoje já temos uns combustíveis com uma carga fiscal excessiva quando comparados com outros combustíveis do mundo, ainda vamos sobrecarregar mais este combustível. É condenar a pessoa que vive em Penafiel, em Paredes e tem o seu trabalho no Porto, porque não tem alternativas de trânsito, condená-los a terem que suportar uma carga fiscal ainda maior do que aquela que têm, porque vão dizer, não é um imposto. É. Eu hoje, 1 litro de gasóleo, eu pago quase que 70% de imposto e 30% do produto. Exatamente. Quer dizer, se ainda vou agravar mais essa situação, isso vai ter reflexos em quê? Primeiro, na mobilidade das pessoas. Segundo, na diminuição de alternativas de empregos para as pessoas. Porque, como dizia uma pessoa que vive em Braga hoje e que tem um emprego no Porto, consegue fazer isto, tem boas autoestradas e consegue fazer isto em meia hora, em 20 minutos. Ora, mas se a pessoa vem para o Porto e se é gravada no seu salário, se chega no final do mês, faz as suas contas e diz, bolas, eu ontem perder dinheiro com ir trabalhar. E por isso vai diminuir a mobilidade das pessoas, vai diminuir a oportunidade das pessoas
e naturalmente que vai ter um outro efeito. Temos que analisá-lo e que nós temos andado sempre a fugir a analisar, mas é verdade. É que vai ter efeitos negativos no consumo interno, porque na medida em que eu reduzo a disponibilidade financeira nas pessoas, elas, se quiserem comprar, não têm dinheiro para poder comprar. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar, porque há uma perspectiva de que estas medidas possam render 200 milhões, mas isto depois tem um impacto na economia e uma regressão do consumo e, portanto, às vezes estas contas não são tão limpas como isso. Ora bem, era um bocado isso que eu queria dizer. Nós, em Portugal, a nossa economia, sempre que nós temos alguns problemas, a primeira coisa que dizemos é impostos. E eu gostava de saber... A gente faz o governo está no poder há quase 4 anos. E eu gostava de saber, o Ministério das Finanças, que auditorias tem feitas no seu modus operandi? Que diz o Ministério das Finanças? Diz o Ministério da Saúde? Diz o Ministério da Defesa? Diz o Ministério da Economia? Diz as estruturas organizacionais da nossa sociedade, como é que se encontram organizadas? Como é que se justificam os quadros que eventualmente lá tenham? Como é que se justifica a função de que as pessoas desempenham? Se é que se justifica? Ou seja, que haja uma imagem clara, concisa e objetiva quanto à utilidade do modus operandi dos nossos serviços públicos. Porque a primeira coisa que se faz é dizer, mas não vou reduzir. Não, eu não digo que não reduzam. Digo que o cidadão pelo menos beneficie e que conheça. O grande problema da nossa política é que nós muitas vezes fazemos as coisas e não nos preocupamos com o que o cidadão conheça. O cidadão põe-se-lhe à frente as coisas à frente e diz, cumpre. E ele, coitado, como está desprotegido por todo o lado, não tem outra saída a não ser cumprir. Mas era importante, numa sociedade democrática, o cidadão não é só cumprir. Deve participar conscientemente na vida dessa mesma sociedade democrática. E essa participação consciente pressupõe que ele conheça como, porquê, quando e quanto. Isto está aberto ao debate público, portanto, acho que as pessoas devem mesmo participar sim, acho que sim. Momento. Mas voltando, perante aquilo que me estava a dizer, voltando à minha primeira pergunta, à qual respondeu de forma indireta, mas não diretamente, é, na sua opinião, portanto, o que está aqui em causa é apenas uma forma de arrecadar dinheiro, não de estar a salvar o ambiente. Sendo contrabalançado, reconheço com algumas medidas que eu acho que são positivas. Falámos no caso dos incentivos aos veículos de energias alternativas, falando em alguns casos... Dos transportes públicos também. Dos transportes públicos, falando em alguns casos de tentativa de desvio do esforço financeiro para uma classe que melhor poderá à partida suportá-la em benefício de outra classe que não tem condições de a suportar, as classes de rendimentos mais baixos. Reconhecendo esses aspectos positivos, eu acho que esta reforma teve um bocado essa preocupação que acabou de dizer. Ou seja, na medida em que eu abandono o princípio do poluidor-pagador, perverto todo o princípio que está subjacente a isto. Eu comecei por dizer isto. Se eu tenho uma fábrica de químicos, uma empresa de químicos, e se ninguém me penaliza porque eu lanço para uma corrente de água produtos que vão contaminar estas águas, que vão poluir o ambiente, e se eu não sofro nenhuma consequência com isto, mas se depois eu tenho que arranjar o rio, se depois eu tenho que trazer este curso de água ao seu ambiente normal, vai ter que ser o Estado, vai ter que gastar dinheiro, e aquilo que o Estado me está a dizer com esta proposta é assim, continua a poluir, que depois os outros que não tiveram nada a ver com o lucro que tu obtiveste da poluição vão pagar os efeitos da tua poluição. Na medida em que há este abandono aparente, pode não ser bem assim como eu estou a dizer, porque nós conhecemos, não conhecemos o projeto na sua profundidade, mas deixa a sensação de que este princípio do poluidor-pagador foi abandonado em eleição de que todos os cidadãos, indiretamente, deverão suportar os efeitos da poluição. Domingos Azevedo, obrigado por ter vindo esta manhã. Bom dia. Obrigado.